Ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou de um grupo. Ela está ligada às ações políticas, econômicas e sociais. Este conceito de ideologia foi muito usado por Marx, que ligava a ideologia aos sistemas teóricos criados pela classe social dominante e tinha como objetivo manter os mais ricos no controle da sociedade. E existem vários tipos de ideologia: a ideologia fascista, a comunista, a capitalista, a ideologia democrática, a ideologia conservadora, a ideologia anarquista e a nacionalista. Formação da consciência social. Durkheim e Comte, eles distinguem uma consciência da outra, então eles distinguem a consciência individual da consciência social. Para eles, a realidade é dada e existe eternamente um indivíduo impondo-se a ele. Os indivíduos, eles meio que se amodam-se à realidade, então eles pensam como eles acham que ela é e meio que se amodam-se a ela como eles acham como ela é. Que isso daí forma consciência individual. Para Weber, a consciência social tem uma condição histórica. Indivíduos que ocupam uma mesma posição de classe manifestam uma mesma visão de mundo. Então, se eles vivem em conjunto, eles vão ter uma mesma visão do mundo onde que eles vivem. Ideologia e Estado. Marx entende por ideologia a falsa consciência que uma classe social tem a respeito de sua própria situação. Considera as teorias dos economistas burgueses como uma ideologia de classe. Então, as teorias dos economistas, para ele, é considerada como uma ideologia de classe. Tende a acreditar que uma classe só pode ver o mundo em função da sua própria situação. Então, conforme a situação deles, eles veem a realidade por isso. Tende a acreditar que uma classe só pode ver o mundo em função da sua própria situação. Foi isso que eu acabei de explicar. O Estado aparece como a realização do interesse geral, mas na realidade ele é a forma pela qual os interesses da parte mais forte da sociedade ganham a aparência de interesses de toda a sociedade. Ideologia da sociedade do consumo. Herbert Marcuse faz uma análise dizendo que a sociedade industrial desenvolvida estabelece formas de controle que moldam o pensamento humano, tornando-o unidimensional. Então, a sociedade industrial, ele forma formas de controle que moldam o pensamento humano. Então, ela acaba estabelecendo formas de controle no pensamento humano. Pensamento unidimensional, o que é? É um pensamento uniforme que adota uma forma de pensar única, centrada na utilização da ciência como instrumento de dominação. O progresso tecnológico impele a eficiência e o crescimento, com consequente melhoria no padrão de vida. Herbert Marcuse, ele foi um dos importantes teóricos do século XX. Ele foi um filósofo, chamavam ele de filósofo da libertação e da revolução, e ele influenciou os seus trabalhos influenciaram uma geração de intelectuais e ativistas radicais. Ele foi filho de judeus, nasceu em Berlim em 1898, como intelectual de esquerda, e em 1933 ele ingressou no Instituto de Pesquisa Social, fundado em 1923. O shopping center e o fracasso da plenitude do ser social. Esta sociedade de consumo que tem o shopping center como catedral leva a vida humana a se reduzir a trocas comerciais e monetárias. Quem tem dinheiro tem mais opções e mais direitos. Então, as pessoas acabam vivendo em volta do shopping e eles acabam comprando muito e em troca por dinheiro, né? Então, na verdade, quem tem dinheiro tem mais opções e mais direitos, então eles acabam sendo muito consumistas. No shopping, que tem a publicidade como motor, vive-se a lógica compro, logo existo. Então, meio que eles têm a necessidade de comprar coisas para eles sobreviverem, no caso. Um dos problemas disso tudo é que o homem, mergulhado nos prazeres ilusórios e efêmeros das mercadorias, perde a capacidade de pensar, refletir e criticar. Portanto, perde a capacidade de transformar o mundo. Estamos vivendo na era do excesso de informação e da falta de conhecimento. Então, nós meio que estamos nos acomodando à nossa sociedade, então nós não pensamos e não desenvolvemos
o que precisamos desenvolver e a gente tem muita informação e pouco conhecimento. A gente acha que sabe, mas na verdade não sabe. E o que a gente sabe pra gente já é o suficiente. Quanto mais pessoas se iludirem achando que o consumo é o único caminho possível para a felicidade, mas elas vão se codificando e perdendo as dimensões do humano, da criatividade e da autonomia. Então, para as pessoas da sociedade, elas acham que o consumismo e tudo que elas compram, elas acham que isso daí é o caminho para a felicidade, no caso não. Contra a cultura. Ela foi criada nos Estados Unidos. Ela pode ser considerada uma explosão político-cultural com ápice na década de 1960, quando propunha uma crítica anárquica radical à cultura vigente. Após a Segunda Grande Guerra, a sociedade ocidental tornou-se tecnocrática, privilegiando os aspectos técnico-científicos sobre os sociais humanos. A vida social é burocratizada, transformando-se em um sistema repressivo e massificante, caracterizado pela racionalidade e valorização excessiva do científico. Trabalho e a existência humana. Na antiguidade, o trabalho não era supervalorizado. Ele não era valorizado e passou a ser, no fim da Idade Média, o início da modernidade. De acordo com Marx, essa mudança de valorização cultural do ócio e do trabalho é promovida pela religião protestante. E o protestantismo acreditava que a acumulação de capital financeiro era o que dava o status de uma boa pessoa. Então, quanto mais dinheiro ela tinha, ela se tornava uma boa pessoa e ela tinha passagem direto para o céu. Trabalho e emprego. O trabalho é o esforço humano com um objetivo. A pessoa trabalha e para ela trabalhar ela tem um objetivo, envolvendo a transformação da natureza por meio do esforço físico e mental. Já o emprego é um conceito que surgiu na Revolução Industrial. É uma relação entre homens que vendem sua força de trabalho e homens que compram essa força de trabalho, pagando em troca um valor como remuneração ao salário. E na época da Revolução Industrial, os trabalhadores eles não sabiam o que eles iam produzir. Então, eles só tinham um trabalho específico. Então, eles só faziam o que ensinavam para eles. Eles não eram evoluídos. Já o trabalho, ele é o que a pessoa gosta de fazer. O ócio pode ser criativo. A criatividade é o maior capital de uma empresa. O sociólogo italiano Domenico Di Mais propôs um modelo social não concentrado na idolatria do trabalho, mas sim na simultaneidade desse trabalho, estudo e lazer. Então, quanto mais a pessoa estiver acomodada, vamos dizer assim, no trabalho, ela pode ser mais produtiva. O ócio, como forma de lazer dentro do trabalho, pode trazer mais lucro para a empresa, porque os trabalhadores eles ficam mais criativos e eles acabam lucrando mais para a empresa. Suas ideias se fundamentam na construção de que hoje teríamos maior tempo livre e o ser humano executaria muito mais trabalhos intelectuais que manuais. Ele trabalharia mais, cansando menos. Desenvolvimento histórico do trabalho. O trabalho, ele conecta os seres humanos com sua essência quando eles são livres. Acontece que o trabalho nas sociedades modernas promovem a alienação, desgaste e exploração dos trabalhadores. De acordo com Marx e Engels, o motivo dessa exploração estão nos modos de produção capitalista, porque tanto antigamente quanto hoje ainda existe, as pessoas, os donos de empresas e fábricas exploravam muito. Então, eles exploravam, não tinha tanta remuneração e as pessoas ficavam cansadas. Trabalhavam muito, só que lucravam menos. Então, com hoje, a ideia do ócio, eles se desenvolvem muito mais, eles desenvolvem muito mais produtos e lucram mais para as empresas. O paradoxo do trabalho. O trabalho é uma fonte de vida, uma produção de riqueza e é também fonte de desigualdade social e fonte de contradição. Ele pode significar uma forma de ascender a sociedade, ascender socialmente as pessoas. Ele deixa a marca em quem o exerce, em seu corpo, em sua mente, paradoxalmente, e traduz em realização humana. Então, quem trabalha e gosta de trabalhar, ele deixa marcas, no caso.
Pode representar apenas uma obrigação aos que necessitam trabalhar para viver, como pode representar a possibilidade de realização pessoal para os que gostam de trabalhar. Foi aquilo que a gente viu no trabalho versus emprego. O trabalho pode representar tanto uma obrigação, porque as pessoas necessitam de dinheiro para sobreviver, para comprar comida, para comprar roupa, cuidar da casa, como se fosse uma obrigação. Então ela trabalha para receber dinheiro e pagar suas necessidades, tanto como uma realização social. Ela trabalha porque gosta do que está fazendo, ganha dinheiro e mesmo assim realiza suas obrigações, mas gosta do que está fazendo. Trabalho e modos de produção. O modo de produção foi uma forma que a sociedade desenvolveu para produzir mercadorias e produtos e organizar a divisão do trabalho. Para Karl Marx, é o modo de produção de cada sociedade o aspecto responsável por definir todos os outros planos. Então, o modo de produção é ele que define os outros planos. O capitalismo é o modo de produção que superou o feudalismo, resultando em transformações em todas as esferas da vida social. Para ele, todos os modos de produção são históricos e transitórios. Comunismo. O comunismo é a forma necessária e o princípio dinâmico do futuro imediato. Mas o comunismo em si não é a finalidade do desenvolvimento humano, a forma da sociedade humana. O comunismo, ele não é a finalidade do desenvolvimento humano, mas ele dá forma à sociedade humana. A divisão social do trabalho. Na atualidade, o modo de produção predomina, o modo de produção capitalista desenvolvido, né? O modo de produção capitalista na sua fase mais avançada. No início do seu desenvolvimento, o capitalismo passou por diferentes etapas, as quais foram aprimoradas com o avanço de tecnologia e da administração. Emile Durkheim observou a divisão do trabalho sobre outro ângulo, estabeleceu uma visão socióloga sobre o caráter da organização e divisão social do trabalho no capitalismo. Divisão social do trabalho para Marx. Para Marx, o ser humano vive em sociedade. Nela se realiza também por meio de sua produção material e, para tanto, precisa dividir as tarefas de forma a viabilizar essa produção. Então, o ser humano, para Marx, ele vive em uma sociedade e nela se realiza também por meio da produção material para dividir as tarefas de forma a viabilizar essa produção. Então, se você divide para ele, tinha que dividir as tarefas, por exemplo, para dar tudo certo. E segundo ele, o trabalho na sociedade industrial torna o operário um indivíduo parcial, pois ocorre uma fragmentação do trabalho durante o processo de produção. Então foi como eu falei, por exemplo, na Revolução Industrial, o indivíduo ele se transformava parcial, porque ele só fazia o que era mandado para ele fazer. Então, porque ocorreu uma fragmentação do trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa faz isso, outra aquilo, outra aquilo, outra aquilo. E hoje não. Hoje uma pessoa faz, por exemplo, hoje existem robôs para fazer carros. Antes eles faziam peça por peça manual. Então, uma pessoa ficava responsável por uma peça, outra por outra, outra por outra. E assim, o indivíduo se transformaria em um indivíduo parcial. O trabalho na sociedade capitalista é mais complexo que o existente nas sociedades anteriores. A divisão social do trabalho é um processo fundamental para compreender a posição de cada indivíduo diante do mundo do trabalho. O trabalho na sociedade industrial, hoje nós temos o Fordismo, o Toyotismo e o Taylorismo. O trabalho na sociedade industrial capitalista foi pautado pelo uso intensivo da racionalidade. A partir dessa racionalidade, foi possível alcançar uma produtividade no trabalho cada vez maior. Pode-se dizer que nesse sistema, o rendimento do trabalhador deveria ser a todo momento maximizado. O Fordismo, por exemplo, surgiu a partir do século XX. Sua principal concepção teórico-prática era a produção em massa de mercadorias. Globalização, emprego, desemprego e precarização do trabalho. O fenômeno da globalização trouxe muitos benefícios para a ampliação do capital e trouxe muitos prejuízos para o mundo do trabalho. Ocorreu uma precarização do trabalho em várias dimensões. A terceirização trouxe inúmeros prejuízos também, entre elas a instabilidade no emprego.
O trabalho, chamado de chão de fábrica, passa a ser substituído pelo trabalho gerado pela economia da informação. Então, a globalização, ela trouxe benefícios e prejuízos. Os benefícios, que foi uma ampliação de capital, trouxeram um desenvolvimento para a empresa, só que, mesmo assim, a precarização do trabalho, porque muitos trabalhadores ficaram sem empregos, né, por causa da globalização.